Bom dia, boa tarde, boa noite, todos que estão acompanhando esses vídeos que nós estamos gravando baseado no livro Desafio aos Pais, do Dr. Paul Tripp. E nesse capítulo 11, quero gravar sobre deuses falsos. Na verdade, é o que ele fala no livro, nesse capítulo. E a frase que Paul Tripp começa falando diz assim: você está formando um adorador, portanto, é importante ter em mente que aquilo que governa o coração do seu filho controlará também o seu comportamento. Então, Paul Tripp, nesse capítulo 11 do seu livro, ele inicia dizendo que deseja aprofundar e expandir a conversa sobre adoração, pois esse talvez seja o conceito mais importante a ser assimilado por pais e mães a respeito dos filhos que Deus entregou aos seus cuidados. Dessa forma, ele diz que existem 3 perguntas que todo pai ou mãe deve fazer. Primeira pergunta: por que meus filhos agem da forma como agem? Por exemplo, resistentes à instrução, dificuldade em se relacionar bem com os outros, obsessão pela aparência e assim por diante. Uma outra pergunta: como se dá a mudança no coração dos nossos filhos? E aí, infelizmente, por sua incapacidade de responder até a primeira pergunta, os pais cristãos também não têm resposta para essa pergunta, que é a segunda. E uma terceira pergunta que ele faz é a seguinte: como posso ser um instrumento de mudança no coração e na vida dos meus filhos? A resposta, então, a essas perguntas encontra-se em uma única palavra: adoração. E não há criancinha de tenra idade que não adore. Essa é a explicação para as escolhas que seus filhos fazem e as atitudes que eles tomam no seu dia a dia. Sem compreender as abrangentes implicações dessa verdade a respeito de seus filhos, você estará também perdido em uma floresta e ainda sem GPS. Os filhos agem da forma que agem como resultado daquilo que eles adoram. Por exemplo, no mercado, enquanto você faz as compras necessárias para sua casa, seu filho pede um bonequinho de heróis, por exemplo. Então você diz não, e você explica para ele por que não, mas ele insiste, apela e até promete obediência e, por fim, começa a gritar como se estivesse sendo agredido fisicamente. Isso não é apenas mais um encontro desagradável entre vocês dois. A tensão no momento é horizontal entre pai ou mãe, e o filho. Mas o que a provocou é vertical, é seu filho e Deus. E assimilar essa verdade é essencial para compreender a tarefa para a qual Deus o chamou. Seu filho deseja ser mais do que uma mãe ou mesmo o Deus provedor. Percebam isso. O desejo do seu filho é ser aquele que ocupa o centro de seu mundo e o governa também. E instintivamente faz com que o mundo gire ao seu redor. O problema do filho com a autoridade de sua mãe resulta de sua dificuldade com a autoridade de Deus em sua própria vida. Ele tem problemas com a sua posição como filho porque almeja a posição de Deus. Não se assuste, pai e mãe, é isso mesmo. Esse é o caminho. Por que sua filha de 16 anos age como age? Reclama de suas roupas, porque elas parecem nunca serem suficientes. Não apenas tira selfies constantemente, como tira fotos do espelho, ou seja, portanto, faz selfies de si mesma tirando selfies. Vive sempre preocupada com a reação dos amigos à sua aparência. Odeia o próprio nariz, vive falando que gostaria de ter mais peito. Assim, o problema dessa adolescente é muito mais profundo do que ser vaidosa, de ser materialista, do fato de gastar muito tempo e dinheiro com a aparência, de se preocupar demais com a opinião dos outros. Tudo isso acontece em sua vida por causa da adoração. E isso não se resolve apenas limitando o tempo dela no banheiro, restringindo rigidamente o orçamento para as roupas, exigindo que ela pare de se queixar, tomando suas revistas de modas, etc. e por aí afora. Com o tempo, ela retornará à velha atitude obcecada pela aparência. O que passa na vida dessa adolescente é profundamente espiritual. Trata-se dos mais profundos pactos e desejos do coração. Trata-se de seu Deus funcional.
Sem paz de espírito, ela torna-se cada vez mais dependente e obcecada. Ela precisa, na verdade, de pais que a compreendam no nível do coração e que estejam se esforçando para ser instrumentos de transformação desse coração. O que está se travando em sua vida é uma guerra de adoração. E, infelizmente, é bem possível que seus pais cristãos não saibam disso. A adoração, no entanto, não é apenas uma função religiosa, é uma função humana. Para adorar, você não precisa saber a quem está adorando. Por isso, não dá para dividir a vida em momentos de adoração e em momentos que não são de adoração. A adoração é aquele anseio profundo de ser completo, é desejar ter sentido e propósito. É o que move a procura por alguém ou algo que lhe conceda identidade. É a realidade que todos têm algum Deus. Assim, a verdade é que todos nós entregamos nosso coração ou ao verdadeiro Deus ou a algum substituto dele. Alguns versículos sobre o Deus verdadeiro como única fonte de adoração e bênção, eu vou deixar transcrito aqui no vídeo para vocês copiarem, é claro, e lerem esses versos também, tá bom? O Deus Criador sabe que, quer estejamos cientes ou não, todos os dias da nossa vida são uma guerra de adoração. O problema é que o pecado, no entanto, nos leva a substituir a adoração e o serviço ao Criador, a Deus, pela adoração e o serviço à criação. E a lista dos objetos de nossa adoração é tão grande quanto a lista do que foi criado pelo próprio Deus. Desse modo, desde os primeiros momentos de vida, seu filho ou filha adorará algo. Se seus filhos procuram por identidade nos bens materiais, ficarão excessivamente concentrados nos elementos físicos e terão uma visão materialista da vida. Como então você pode ajudá-los como pai e como mãe? Vamos lá. Primeiro, a capacidade do coração de nossos filhos para a adoração tem como objetivo levá-los a Deus. Não permita que sua missão como pai ou mãe se aparte dessa verdade. Eles foram criados à imagem de Deus e para Deus. Não foram criados somente para uma boa educação, uma boa carreira profissional, uma boa casa, um bom casamento e por aí afora. Nossos filhos foram criados para encontrar vida, esperança, identidade e sentido em Deus. A questão é que, no cumprimento de sua missão, muitos pais inadvertidamente separam o cristianismo da vida diária e, ao fazerem isso, deixam de dar à adoração a devida importância. Seguem tentando conseguir que seus filhos façam o que é certo, sem tratar do coração, sem perceber que se alcançassem êxito nessa tentativa, Jesus não precisaria ter descido, na verdade, à terra em sua missão de resgate do homem. Segundo, a capacidade dos filhos para a adoração é o mais importante discernimento bíblico para os pais. Brigarem demais, baixo rendimento escolar, buscarem aceitação, tentação sexual, preocupação em namorar, materialismo, celulares, ausência de interesse espiritual e por aí afora, todos esses e mais outros são o contexto em que se revela o que eles consideram realmente importante, ou seja, o que governa de forma funcional o seu coração. Seus filhos são adoradores. Bob Dylan escreveu uma canção muito interessante e contextualizada sobre esse assunto chamado Você Precisa Servir Alguém. Eu vou colocar aqui em inglês, caso você queira ouvir e ler a letra dessa música, muito interessante. 3. Visto que seus filhos são adoradores, você precisa comprometer-se a ser um instrumento de visão. Não basta anunciar regras e aplicar punições. Funciona assim. Seus filhos não podem afligir-se pelo que não enxergam. Não podem confessar sinceramente o que não os aflige, e não podem se arrepender do que não confessam. Quando você age para ajudar seus filhos a enxergar e identifica o que motiva seus desejos e ações, está realizando a obra do Messias, Jesus Cristo, que o enviou. Assim, você deve sempre indagar: o que Deus deseja que meu filho veja neste momento e como posso ajudá-lo a enxergar isso? É possível que não exista pergunta mais importante do que esta.
Quarto, visto que seus filhos são adoradores, uma habilidade vital de seu papel como pai ou mãe é aprender a conduzi-los à confissão. É muito tentador elevar a voz, usar um vocabulário mais contundente, apontar o dedo, intimidar e, infelizmente, esbofetear, empurrar, sacudir, arrastar ou beliscar. Nenhuma dessas atitudes move o coração de seus filhos. Nenhuma delas lhes dá a voz para que confessem. Elas, ao contrário, produzem nos seus filhos uma postura irada e normalmente defensiva também. Conduzi-los à confissão significa ter conversas tenras, pacientes, compreensivas e que produzam discernimento a fim de que eles possam identificar o que ainda não reconhecem e comecem a assumir a responsabilidade pelos pensamentos, desejos e escolhas que os levam a agir da forma como eles agem. Levar seus filhos a experimentar o poder salvador e transformador da graça de Deus é o seu papel. 5. Afirmar que seus filhos são adoradores significa que você não tem poder para livrá-los de seu maior problema. Podemos ensinar, alertar, tentar proteger, orientar, ser exemplo, disciplinar, corrigir nossos filhos, porém não temos capacidade alguma de livrá-los da idolatria natural que está em seu coração, está presente nele. Essa humilde confissão é o solo no qual se desenvolve um relacionamento centrado em Jesus Cristo, movido pela graça, inspirado pela esperança de que transformará o coração dos seus filhos. 6. Pelo fato de seus filhos serem adoradores, sua única esperança para eles é a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único lugar onde é possível encontrar ajuda. Tudo o que fizermos se originará do desejo de sermos instrumentos eficazes nas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. E por fim, o 7. Temos mais semelhanças com nossos filhos do que diferenças. Se você deseja ser instrumento de Deus na vida de seus filhos, precisa ter em mente que as dificuldades de coração enfrentadas por eles são as mesmas que as suas dificuldades, que as nossas. Você também precisa do resgate de que seus filhos precisam. Ao reconhecer isso, você deixa de ser hipócrita e arbitrário e passa a demonstrar compaixão. Vale a pena repetir essa verdade. Ninguém concede graça melhor e com maior prazer do que aquele que admite precisar desesperadamente dela, se tratando de nós seres humanos. Mas saiba que Deus o equipará com tudo que você precisa para envolver-se nessa missão profunda e maravilhosa. Não desista. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por nos abençoar, Pai, nessa missão de ser Pai. Ó Deus, obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado, tem abençoado a esses pais, Pai. Então dê visão a eles, para que possam, Deus, ajudar a encontrar, ó Deus, a verdadeira motivação da adoração que está no coração de seus filhos. Que possam primeiramente ver em si mesmos e possam, então, Deus, pelo poder do Espírito, enxergando, Deus, as necessidades dos seus filhos através dos problemas que eles apresentam, poder abençoá-los, poder ajudá-los, Deus, e levá-los à confissão e arrependimento. Ó Deus, trabalha, Pai, os lares e a vida dos pais, para que sejam pais conforme, ó Deus, o teu coração e como instrumentos do Senhor na educação de filhos que pertencem a Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida e lhes capacite, para essa missão maravilhosa. Um grande abraço.